Olá, turma, tudo bem? Conforme eu havia prometido, essa é a aula de número 3 sobre chaves de partida. E o que a gente vai falar hoje é sobre a teoria que envolve chave de partida direta. Lembrando que já foi abordada a interpretação de diagrama de comando de uma chave de partida direta de motor elétrico trifásico. E na segunda aula foi abordada uma chave magnética para a partida direta de um motor com chave reversora, né? Então vamos lá. Lembrando que o nosso foco é acionamento de motor de indução trifásico do tipo gaiola de esquilo, né? Então todas as nossas análises a partir de agora serão baseadas nesses circuitos, né? Circuito de partida direta, desculpe, circuito para acionamento de motores de indução do tipo gaiola de esquilo trifásico, beleza? Então vamos lá. Então, a partida de um motor do tipo gaiola deve ser direta, a plena tensão. O que então significa uma chave de partida direta? É uma chave, né? É um circuito, é um comando que você monta, que você idealiza para garantir que no momento do acionamento do motor, este motor receba a sua tensão nominal, né? Então, esse circuito de partida direta é o circuito responsável em alimentar o motor, ligando este motor à sua tensão nominal, à sua plena tensão. Ok? Então, sempre que possível, quando se considera motor do tipo gaiola de esquilo, sempre que possível, é necessário, digamos assim, é recomendável que os motores do tipo gaiola de esquilo sejam partidos com a técnica de partida direta, né? Então, sempre que possível, por meio de um dispositivo de manobra, geralmente um contator, né? Então, sempre que possível, um motor de gaiola de esquilo deve partir na forma direta por meio de um dispositivo de manobra, que geralmente é um contator. Então, vocês viram que existe o disjuntor motor, que pode ser considerado um dispositivo de proteção e de manobra de circuito de acionamento de motores elétricos trifásicos, ou monofásico também, né? Então, na indústria, a partida direta é um dos métodos mais utilizados por vários motivos. Primeiro, porque é o melhor método de partida, considerando os motores de indução trifásico ou monofásico do tipo da gaiola de esquilo. E segundo, porque é um método de partida simples que utiliza, como a gente pode ver na análise do diagrama de comando e o diagrama de força, que é o método que utiliza uma quantidade mínima de elementos para garantir as mínimas funções de um circuito de comando, que é proteção, segurança, comando, liga e desliga, e algumas outras funções, como é o caso aqui da selagem. Ok? Vamos lá. Então, o método de partida direta é um método que, para a rede elétrica, ela não é o melhor método. Por quê? Porque como a gente viu, como a gente estudou motores elétricos, que o momento da partida é o momento mais crítico de acionamento do motor elétrico, que é quando a sua corrente, né, de alimentação do motor, ela sai de zero para a sua corrente de partida. Então nós vimos que a corrente de partida é aquele fator IP e N, ela pode chegar entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Considerando essa afirmação, significa que o motor com a corrente nominal de 100 A, no momento da partida, aquela corrente pode chegar a 1000 A. Depende da potência do motor, depende da carga que esse motor está acionando. Então, depende de alguns fatores relacionados à dinâmica do acionamento, né? Então, porém, o método de partida direta exige da rede uma corrente muito elevada, entre 5 e 10 vezes a corrente nominal, podendo chegar a 5 a 8 vezes o valor da corrente nominal do motor, o que pode ocasionar queda de tensão na rede de alimentação. Então, da mesma forma que acontece, repare o seguinte, quando vocês ligam o chuveiro da casa de vocês, se a instalação estiver bem dimensionada, vocês vão sentir uma redução rapidinha
na redução, né, da luminosidade da lâmpada. Ou se for uma lâmpada fluorescente na LED, aí você percebe uma redução muito mais rápida do que qualquer outro tipo de lâmpada, mas é possível se ver, né? Então existe uma redução na tensão que rapidamente, né, ela é retomada. Então o que acontece como os motores de indução, a corrente é bem elevada e de acordo com a característica indutiva do circuito do motor, esse tempo é maior do que em carga resistiva, né? Então isso significa que esse efeito da tensão na rede é muito maior do que considerando carga resistiva, né? Então o tempo que essa corrente permanece elevada de 5 a 8 vezes é maior do que carga resistiva. Com isso, a tensão fica mais baixa para a carga indutiva, vindo a prejudicar o funcionamento de alguns equipamentos eletrônicos mais sensíveis, né? Então, o grande problema de uma chave de partida, apesar de ser a melhor chave de partida para motores de indução trifásicos ou monofásicos do tipo Gala de Esquilo, considerando o efeito dessa partida na rede elétrica, esse é o pior método de partida para a rede elétrica, ok? Então, continuando aqui a nossa teoria, né? Enquanto isso o circuito está sendo simulado. No circuito de força, a gente já falou um pouco isso, mas aí vamos falar um pouco mais de maneira um pouco mais estruturada, né? Então, no circuito de força estão alocados os elementos que interferem diretamente na alimentação do motor. Eu falei de uma outra forma, né? Então, no circuito de força estão os elementos, alocados elementos que atendem ou que interferem diretamente no funcionamento do motor. Ou seja, elementos pelos quais circulam corrente que alimenta o motor. Então, esses elementos aqui estão didaticamente sendo representados para que vocês saibam que esses elementos que estarão no circuito de comando fazem parte deste elemento. Tá? Que esses contatos e essa bobina e esses contatos fazem parte desses elementos. Ok? Já no circuito de comando estão alocados a mesma afirmação, né? Só que para o circuito de comando estão alocados os elementos que atuam diretamente na abertura e fechamento do circuito de alimentação do motor, quer em condições normais ou anormais de funcionamento. O que seria condição anormal de funcionamento? O caso da sobrecarga, né? E um caso no caso aqui, ó, basicamente aqui, anormal do motor seria o curto-circuito, ou a sobrecarga, né? Lógico, se houver uma abertura desse circuito, esse motor não estará sendo alimentado, mas se a alimentação ainda do circuito de comando, sim, não estará sendo alimentado esse circuito, mas se o bobina do contator estiver sendo alimentado, esses contatos continuarão fechados, porém abertos pelo disjuntor, ok? Então, quando eu pressiono B1, eu aciono o meu motor elétrico, né? Então, esse motor elétrico, quando há uma sobrecarga no nosso relé térmico, esse contato que é fechado, ele abre, desarmando minha bobina do contator. Então, quais são as características, né? Ou quais são as vantagens do motor, do acionamento de um motor em partida direta? A vantagem é que um circuito de partida direta é a melhor forma de partir um motor de indução trifásico do tipo Gala de Esquilo. O motor, a chave de partida direta é uma chave simples, rápida de montagem, que apresenta mais barata, que apresenta uma quantidade reduzida de elementos, ou seja, além de ser bom para o motor, ela é a mais barata de todas, né? O inconveniente da chave de partida direta é o pico de corrente. Então, esse pico de corrente pode chegar a 10 vezes a corrente nominal, né? E isso pode causar uma interferência na rede de alimentação desse motor, que seria uma queda de tensão.
Na partida direta, a desvantagem é que o motor de indução do tipo Gala consome muita, a corrente é elevada, muito elevada em relação à potência que ele disponibiliza no momento da partida, né? O que pode acontecer também, como você alimenta o motor diretamente à tensão da rede, esse motor sai do zero à sua velocidade nominal muito rápido. E isso pode ser um problema dessa aceleração repentina, causando trancos e problemas mecânicos. O conjugado de partida é elevado, causando os trancos mecânicos. A partida é rápida e o custo é baixo, né? O problema é que a chave de partida pode causar uma queda de tensão na rede. Os sistemas de acionamentos devem ser superdimensionados devido a esse pico de corrente. E a imposição das concessionárias que limitam a queda de tensão. Então você pode ter problemas com a concessionária, porque só é permitida a partida direta de motores até 5 CV. Partida direta de motores, sem nenhum outro dispositivo auxiliar, até 5 CV. Né? Então, sobre partida direta, é basicamente a teoria que envolve esses circuitos. Então, quando vocês podem perceber aqui, ó, gente,